Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui também para desejar um ótimo semestre aí nos nossos assuntos de história, dando um pouquinho de continuidade, só recapitulando com vocês, a gente viu na unidade 4 que fala sobre a independência dos Estados Unidos e das colônias espanholas. E no tema 1, as ideias iluministas cruzando o Atlântico, sabemos ali então que o movimento iluminismo, o iluminista, foi fundamental, né, para todos os movimentos que foram surgindo na luta pela independência das colônias. Então, começou nos Estados Unidos e depois veio aqui para as Américas, no caso, onde haviam as Américas, as colônias que pertenciam à Espanha, né? Então, a gente fala América Espanhola, aquelas colônias que tinham sido dominadas pela Espanha, certo? E depois no tema 2 a gente viu a questão, primeira emancipação dos Estados Unidos, ali a independência das 13 colônias, né, rompendo com a metrópole, que no caso era a Inglaterra, gerando então a independência dos Estados Unidos, ali a Declaração de Independência em 1776. E agora nesse tema 3 a gente vai ver sobre as independências na América Espanhola. Eu vou mostrar no próximo slide aqui agora um mapa para vocês entenderem os lugares que eram todos pertencentes à colônia espanhola. Essa imagem de abertura aqui que eu coloquei para vocês é um detalhe do mural A História do México, da Conquista ao Futuro. Está aí no livro de vocês na página 115. Eu achei bem interessante esse mural, por isso que eu coloquei aqui na abertura. Ele é de Diego Rivera, o artista representou a Guerra de Independência do México e foi um dos maiores artistas plásticos mexicanos, especializado na prática do muralismo mexicano. Entre suas obras murais são célebres as do Palácio do Governo, de 1929, as do Palácio Nacional, de 1935, no México. Então é um artista bem conceituado e bem renomado nesse assunto que a gente vai falar. Bom, o processo de independência da América Espanhola ocorreu em um conjunto de situações experimentadas ao longo do século XVIII. Nesse período, pessoal, a gente observa a ascensão de um novo conjunto de valores que questionava diretamente o pacto colonial, que era aquele exclusivo que as colônias tinham que ter com a sua metrópole, o autoritarismo das monarquias. Então a população questionava, eles não queriam mais, eles estavam muito descontentes com essa forma de vida e com essa forma de governo. Então o iluminismo ele defendia o quê? Por que ele foi um movimento fundamental? Porque o iluminismo ele defendia a liberdade dos povos, a queda desses regimes políticos, desses reis absolutistas, né, que exploravam os territórios somente para enriquecimento e que promovessem um privilégio de determinadas classes sociais. Sem dúvida, a elite letrada ali da América Espanhola inspirou-se num conjunto de ideias iluministas, mas a grande maioria desses intelectuais era de origem crioula, ou seja, os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos aqui na América e eles eram desprovidos de amplos direitos políticos nessas grandes instituições do mundo colonial espanhol. Então, por eles terem nascido aqui, eles não tinham as mesmas regalias, entende? Por estarem, então, politicamente excluídos das decisões políticas deles, eles enxergavam o iluminismo, assim, uma forma ali, uma resposta a esses entraves aí do domínio espanhol. E, consequentemente, ali representado pelos chapetones que a gente estudou no capítulo passado, que eram quem? Os colonos espanhóis que viviam nas Américas. Então a gente vai ver agora como que foi que aconteceu toda essa questão da independência. Nesse próximo slide aqui, então, eu coloquei para vocês, olha, deixa eu pegar aqui o meu laser. Toda essa parte verde que vocês estão vendo pertencia, então, à Espanha, tá? Começando aqui da América Central, olha, o México, América Central todinha, só tem
algumas ilhas aqui da América Central que acho que pertencia à França, tá? E aqui, olha, o Brasil então não tá em verde por quê? Porque ele pertencia à colônia portuguesa, tá? E a gente tá falando aqui da América Espanhola. E aqui tem Suriname, Guiana e Guiana Francesa que pertenciam à França, tá? Então o restante todos pertencia à Espanha. Pessoal, coloquei esse mapa aqui para vocês, só para a gente observar mais ou menos aqui na região, então na América Espanhola, que eu mostrei para vocês aqui a região, né? Toda essa parte aqui, mais ou menos quando foi as independências, porque as independências aí elas foram acontecendo uma atrás da outra, tá? Olha, em 1809 nós tivemos aqui Bolívia, El Salvador, tá vendo essa parte que tá aqui em branco? Né? Que tá bem clarinho, um rosa bem clarinho. Em 1810, olha, toda essa parte amarela, México, Venezuela, Colômbia, Argentina e Chile. 1811, Paraguai. E 1820, aqui no Peru. Então, toda essa parte que pertencia à Espanha, eles foram se tornando independentes, logicamente com um processo bem dolorido, né, para todos, e conquistaram então aí a sua independência. Bom, mas no início do século XX, 19, desculpa, quase todas as colônias espanholas na América foram se tornando independentes, porque aqui, olha, é século XIX, né? 1809 até 1820, isso aqui eu já ensinei para vocês como a gente calcula o século, né? Século XIX. Então, quase todas as colônias espanholas nesse período se tornaram independentes e a Espanha deixou de ser, então, uma potência mundial. As novas repúblicas mantiveram, porém, independência econômica em relação aos países ocidentais. Enquanto o Brasil trilhava aí um caminho de independência com a família real de Bragança, né? A América Bragança a gente fala que é a questão de Portugal, né? Que era a nossa metrópole, era de Bragança. A América Espanhola realizava sua emancipação política por meio de movimentos militares, proclamação de república e participação de milhares de homens do povo. Então, o processo de independência, ao longo de 2 décadas, foram se sucedendo muitas rebeliões individuais em massa, muitas revoltas lideradas ali por elites coloniais escravizados, né? E os confrontos surgiam em diferentes colônias, mais ou menos ao mesmo tempo. E esses conflitos eles podem ser agrupados em 2 etapas. Na etapa inicial, as forças metropolitanas praticamente retomaram os territórios declarados independentes e, num segundo momento, eles concretizaram-se as suas independências. Pessoal, a insurreição no México, aqui eu coloquei para vocês uma imagem, os 2 padres, né, que foram muito fundamentais aí na questão da independência no México. Esse de cima aqui é o padre Miguel Hidalgo, esses 2 aqui é o padre Miguel Hidalgo e esse José Maria Morelos. 2 padres importantíssimos aí na liderança de movimentos ali da independência do México ou insurreição, tá? No México eclodiram sucessivas revoltas populares, então, lideradas aqui por esses padres, as quais foram rapidamente reprimidas aí de 1810 até 1815. As reivindicações dos rebeldes, né, liderados por esses padres, Hidalgo e Morelos, que foi uma grande dupla aí desse período, expressavam divisão e distribuição das terras, ou seja, o que eles reivindicavam, né? Divisão e distribuição das terras entre os camponeses, fim da escravidão, fim das cobranças de tributos dos indígenas e mestiços, eliminação das diferenças entre castas, né? Castas é aquele grupo social hereditário, então
as castas, elas dominavam ali o poder. Na década de 1820, os chapetones e crioulos, conforme eu expliquei para vocês que eram os espanhóis que haviam nascido nas Américas, eles lideraram um movimento sob a chefia de Agustín de Iturbide, que era um grande imperador mexicano com breve reinado. Conseguiu negociar a independência com a Espanha, preservou a monarquia e a reforma agrária tão sonhada e reivindicada pelo movimento popular não aconteceu. Então, o que acontece? Foi importante essa negociação? Foi, mas não preservando a monarquia e essa reforma agrária que no caso aqui, os camponeses tanto reivindicavam não aconteceu. E continuou tendo aí muitos tributos e as pessoas lutando por sua terra e a sua independência, certo? Bom, aí na página 115, eu gostaria que vocês copiassem no caderno esses conceitos que depois vai ser muito importante para a nossa prova, tá bom? Chapetone, crioulo e casta. Tem aí os conceitos na página 115. Pessoal, já aqui na América, bom, então a gente viu a questão do México, né, que está ali na América Central, e agora a gente vai ver sobre a independência aqui na América do Sul. Enquanto tudo isso acontecia lá na América Central, aqui na América do Sul, após a queda ali de Napoleão Bonaparte em 1815, na França, as nações europeias buscaram restaurar a autoridade e o controle sobre as colônias, ganhando forças os movimentos de independência. Em 1816, as Províncias Unidas do Rio da Prata, que é onde hoje é a atual Argentina, declararam-se independentes da Espanha, mas Chile e Peru ainda se mantinham sob o domínio espanhol. Foi quando José de San Martín, que era o governador da província de Mendoza, ali na Argentina, juntou suas tropas com as do Peru e Chile, e unindo então essas forças contra os rebeldes locais para derrotar as forças da coroa espanhola. Nesse caso, uma figura muito importante também foi o venezuelano Simón Bolívar, que libertou Caracas, hoje capital da Venezuela, com seu exército posteriormente derrotou os espanhóis e proclamou a independência da Gran Colômbia, que na época não era dividido como hoje. Então, a Gran Colômbia é onde atualmente fica Equador, Colômbia, Panamá e Venezuela. 3 anos depois, seu general Antônio de Sucre libertou o Alto Peru, contribuindo também para o surgimento da Bolívia. Então, vocês estão vendo que ali onde eu mostrei para vocês no mapa, gradativamente todos os países foram ficando independentes. E aqui, coloquei uma imagem para vocês, parece uma caricatura, né? San Martín e... não, esse aqui é só o San Martín, do lado aí de um chapetone. Bom, então olha eles aí, ambos muito importantes no processo de independência aqui na América do Sul. José Francisco de San Martín foi o chefe militar que comandou operações de guerra contra os chapetones e outras forças espanholas na Argentina, Peru e Chile. Suas campanhas militares foram fundamentais para a proclamação aqui da independência desses países. Foi considerado um grande herói. E Simão Bolívar participou ativamente das independências da Colômbia, Venezuela e Equador. Era defensor de uma unidade de todo o espaço colonial espanhol por meio da criação de um gigantesco estado, ou seja, o seu sonho era de unir as Américas em um só país, tá? Em mais de 100 batalhas, esse venezuelano lutou contra o imperialismo espanhol na América do Sul. Também foi considerado um grande herói. Pessoal, tem uma dica de filme que até tá aí no livro, na página 119, O Libertador. Então, se vocês tiverem oportunidade, eu procurei esse filme, eu não consegui achar, tá? Mas Bolívar Simón, Carta da Jamaica, né? Então, ele interpreta o Simão Bolívar no filme Libertador, uma produção aí da Venezuela, tá? Se vocês tiverem oportunidade de ver, eu acho.
Interessante, ou pelo menos dê uma olhada aí em algum trailer que já dá para ter uma ideia, tá? De quem foi então essa lenda, né? Esse grande homem, esse guerreiro. Bom, e as emancipações tardias foram em Cuba e Porto Rico. O que isso quer dizer? Que foram as duas últimas colônias a se libertar da coroa espanhola. Após várias derrotas, Cuba, em 1868, teve interferência dos Estados Unidos, que entraram no conflito e declararam ali guerra aos espanhóis, apoiando os cubanos. E venceram. Até 1902, o exército estadunidense permaneceu em Cuba, logicamente os Estados Unidos se aproveitou aí disso, né? E numa emenda constitucional chamada Platt, inseriu uma cláusula garantindo o seu direito de intervir em Cuba e construir uma base militar na Baía de Guantánamo. Então, foram bem oportunistas aqui os Estados Unidos. Bom, mas derrotados, os espanhóis cederam aos Estados Unidos aí uma indenização, cedeu o território da Filipinas e Porto Rico, e esse arquipélago do Caribe, então, foi colônia dos Estados Unidos até 1952, somente, então, aí, ficando depois um Estado livre associado, mas os porto-riquenhos ainda são dependentes do governo dos Estados Unidos para fazer relações comerciais com outros países. Bom, aqui nós temos uma imagem do Tio Sam, que é um cara aí que representa aí o grandíssimos Estados Unidos, dizendo, olha, Cuba, eu ajudei, mas agora pertence a mim, né? E aqui também a mão dele, olha, apertando a garganta aí do país. Pessoal, só lembrando que aqui nas Américas, então, o primeiro país a ser independente foi os Estados Unidos em 1776, como a gente viu ali, o rompimento das 13 colônias inglesas, né, representou a independência dos Estados Unidos. Depois foi o Haiti, na América Central, em 1804, que se libertou da França. E depois todos esses aqui na América do Sul, que pertenciam à Espanha. Então, não precisa, logicamente, saber todos, tá? Mas foi Paraguai, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, México, Equador, Peru, Bolívia, Nicarágua, Costa Rica. Nossa, são muitos países que pertencem à América Espanhola, né? El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Guiana e por aí vai. Eram muitos países. E o Brasil, independente de Portugal, somente em 1822. O último país a conquistar a independência aqui nas Américas, ele é chamado de São Cristóvão e Neves. É um país ali do Caribe, na América Central, somente em 1983. Ele pertencia ao Reino Unido. Então, aí numa escala, os Estados Unidos foi o primeiro em 1776 e São Cristóvão e Neves, somente em 1983 aí, se libertou da colônia do Reino Unido. Bom, pessoal, lembra que eu falei para vocês que Simão Bolívar foi fundamental aqui nas independências da América do Sul? Bom, em 1815 a gente não tinha essa revolução tecnológica que nós temos hoje, certo? Esse mundo globalizado, esse alto desenvolvimento em comunicação, transporte, internet. Bom, mas esse era o sonho do Simão Bolívar. Lembra que eu comentei que ele queria transformar a América somente em um território centralizado, único, né? Uma unidade americana. Então, ele chegou a escrever uma carta chamada Carta da Jamaica. Bom, quanto ao futuro, então, Bolívar anunciou na Carta da Jamaica, que foi um famoso documento aí de 1815, o seu grande projeto de ver uma América inteira composta por repúblicas, assentada em um corpo de cidadãos cuja igualdade seria garantida pela lei. Por fim, essas repúblicas americanas poderiam, né, garantir a sua liberdade e prosperidade, assim, dentro de um organismo único.
Mas, em resumo, é possível apontar 3 elementos que demonstram a importância dessa Carta da Jamaica. Bom, a definição da América como uma entidade única, obedecendo aí a um mesmo processo histórico, a definição de um povo americano, né, como original e pertencente a essa realidade que a gente tem aqui, defendendo aí uma forma republicana de governo que era contrária à monarquia e todos os privilégios, e a apresentação do projeto de unificação dos estados da região abaixo, né, logicamente com um organismo de integração. Aqui tem um trecho da Carta da Jamaica de Simão Bolívar. Então ele diz: desejo mais do que qualquer outro ver formar na América a maior nação do mundo, não por sua extensão e riquezas, mas por sua liberdade e glória. É uma ideia grandiosa que pretender formar aí de todo o novo mundo uma nação com um só vínculo que ligue suas partes entre si e com o todo. Já que tem uma origem, uma língua, uns costumes e uma religião, deveriam, portanto, ter um só governo que confederasse os diferentes estados que deverão se formar. Lembrando, como eu já disse, que Simão Bolívar foi libertador de 6 países latino-americanos: Bolívia, Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Venezuela. Teve que se exilar em Kingston. Escreveu no dia 6 de setembro de 1815 essa sua profética Carta da Jamaica. Os ideais de liberdade de uma América única defendidos por Bolívar foram esquecidos. Mas, pessoal, pensa bem, como que centralizar o poder num território tão vasto como o nosso? Talvez o sonho de Bolívar fosse realmente impossível. Porque, como eu disse no início, isso era em 1815, nós não tínhamos essa revolução tecnológica de hoje, esse intenso sistema de comunicação, transporte, né, internet, as redes sociais. Então, seria muito complicado ser um território, uma unidade, certo? Pessoal, então é isso, olha, esse tema é muito curtinho, dá uma boa lida nele todo, tá? Para vocês entenderem. Se precisar, eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. E vou pedir para vocês aí fazer os exercícios das páginas 116 até 119 e pode me enviar aí por e-mail como vocês vêm fazendo, ok? Se quiser deixar na plataforma, vou deixar disponível lá aquele link de respostas. Se for responder lá, ok. Se não, dá só um ok assistido lá e envia para o meu e-mail. Façam como vocês acharem melhor, tá bom? Então, por hoje é só. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em paz. Beijo grande. Saudades de vocês. Até mais. Tchau, tchau.